Vamos orar? Coloque-se diante do altar do Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te rendemos, porque o Senhor é bom, porque o seu amor e a sua misericórdia não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade para conosco. Obrigada, porque nós podemos sentir a tua presença, o teu cuidado nas pequenas coisas, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ama. Que o Senhor venha ativar, Senhor, a identidade que temos em Ti, que temos no Senhor, que somos filhos e filhas amadas do Senhor. E o nosso propósito, Senhor, que o Senhor venha clarificar o nosso propósito nessa terra. Não deixa ninguém aqui perdido, Senhor, que essa jornada realmente possa ser relevante, que essa jornada realmente possa nos fazer crescer. Eu me incluo junto, Pai. Senhor, nos ajude a transbordar na vida de outras pessoas, tantas pessoas carentes de tudo isso que estamos trabalhando aqui, que o Senhor venha realmente abrir a nossa boca e o Senhor venha encher e que possamos falar e ganhar muitas e muitas pessoas para Ti, não só através das nossas palavras, mas através dos nossos gestos, as nossas atitudes, a nossa vida possa exalar o perfume de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Toma, Senhor, esse encontro em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A oração é o núcleo, é o elemento essencial. Primeiro, o título, adoração é um estilo de vida, a gente fala muito isso, né? Ah, eu tenho adoração, é o meu estilo de vida, né? Ser adorador. Mas o que é isso? Ele entra mais profundamente nesse assunto. Então, ele fala aqui da vida em adoração perpétua, que é igual ao transbordamento. Olha aí o transbordo que a gente tem falado aqui, né? O transbordamento. E aí ele começa com o Salmo 45:1. Pega a sua agendinha, anota, não só assiste, tenta anotar tudo que você puder reter desse encontro, né? Até as referências para depois você consultar, ou você, se você já está com a Bíblia na mão aí, você pode abrir lá em Salmo 45:1. Normalmente eu uso a versão NVI, tá? Que é a nova versão internacional. O salmista diz: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. Olha que coisa linda. Ao rei consagro o que compus. Você que é compositor, você tem consagrado as suas músicas ao Senhor. Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente canta, precisa ser consagrado ao Senhor. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Eu achei isso muito profundo. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então, é o transbordamento, você precisa transbordar. E essa palavra transbordar, no hebraico, ela significa ferver. Você imagina? Então, ele fala, o louvor é a ebulição de um coração aquecido. Então, quando você louva, é porque o seu coração está aquecido. O coração está tão aquecido pela justiça e amor que atinge o ponto de ebulição. Olha que lindo. Então, lembra, transbordamento é igual a ferver. Lucas 24:32, lá os discípulos no caminho de Emaús, eles fizeram uma pergunta: acaso nosso coração não ardia? Quando Jesus apareceu para eles, né? Eles fizeram essa pergunta, tá? Também ligado a esse sentido. Acaso nosso coração não ardia? A vida exultante de um coração que borbulha e transborda é a expressão da mais verdadeira adoração. O seu coração tem transbordado, tem borbulhado e transbordado na presença do Senhor, quando você tem lá o seu encontro com Deus, seus encontros diários com Deus, ele tem fervido, ele tem também transbordado na vida de outras pessoas. A adoração, ele coloca aqui uma definição de adoração, tá? Se alguém quiser também colocar alguma definição, que aprendeu, que sabe algo assim, que você tem experimentado sobre o que é adoração, você coloca. Ele colocou aqui, nas simples palavras, honra e culto dirigido a Deus. Então, adoração é honrar e cultuar. E essa honra, esse culto, deve ser dirigido ao Senhor. Então, no Novo Testamento, tem várias palavras ligadas à adoração. Tá? Tem a palavra proscúnio, tá? Com K, proscúnio. É comumente usada para beijar a mão, prostrar-se. Tá? Então, quando você está diante da presença do Senhor, você precisa prostrar-se diante do Senhor, prostrar o seu coração diante do altar do Senhor. E significa adoração humilde. Um outro significado de adoração lá no Novo Testamento é latreu. Latreuo. Render honra ou prestar respeito. E ele diz que ambas as palavras se remetem a dar algo a Deus.
Você oferecer algo a Deus. E não o contrário, de que Deus deva algo a nós. Deus não deve nada a nós. Adorar é atribuir a Deus a sua importância, ou declarar e afirmar o seu supremo valor. Então, ele foi mais profundo agora, né? Adorar, atribuir, é dar a Deus. Lembra? Da prioridade suprema da humanidade? É tributar ao Senhor a glória devido ao seu nome. Então, adorar é atribuir a Deus a sua importância, ou declarar e afirmar o seu supremo valor. O elemento que define a adoração é a honra e adoração que nós rendemos a Deus, um desejo intenso e desinteressado de dar a Deus. Isso resume a essência da fé e da verdadeira adoração. A honra e a adoração que nós rendemos a Deus, que é um desejo intenso e desinteressado de você dar a Deus o devido valor, o supremo valor, como nós falamos aqui. E alguns passos: a entrega de nós mesmos, a entrega da sua vida, e o segundo, das suas atitudes, e até daquilo que você tem, de suas posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. Será que a adoração tem sido realmente um estilo de vida? Gente, olha que interessante, da adoração em 3D. Coloca aí, adoração, você tem adorado em 3D, gente? É a palavra do momento, né? Eu fui ver um filme aí com meu filho, né? Tá de férias, e era em 3D, né? Era naquele óculos. Como a gente não está tão acostumado, às vezes quando a gente tira o óculos, né? Mas parece que a gente está ali dentro, a gente está mergulhado ali. Então, adoração em 3D. Então, ele divide em 3 partes, que é a dimensão exterior, 1, coloca aí. 1. 2, a dimensão interior, 2. E 3, a dimensão ascendente. Tá? São 3 dimensões aí, adoração em 3D. A dimensão exterior, a dimensão interior e a dimensão ascendente, as quais a gente vai estar abordando uma a uma aqui. Então, dentro da dimensão exterior, tá? Ela está ligada à sensibilidade que você tem ao seu irmão, tá? Principalmente ao seu irmão mais fraco, ele começa assim, tá? Então, são 3 categorias para a adoração que ele diz aceitável. Isso tudo está dentro da dimensão exterior, ok? Adoração aceitável é a adoração que agrada a Deus. A gente não ser pedra de tropeço, nem escândalo para o nosso irmão. Isso está em Romanos 4:13. O segundo, evangelismo, dentro ainda da dimensão exterior. Evangelismo, lá em Romanos 15:16. Paulo diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Ação aceitável. Os gentios, tá, que foram ganhos para Cristo através do evangelismo, tornaram-se também verdadeiros adoradores. Então, esse é o segundo tópico, tá, da segunda categoria. Tem a primeira, 3 categorias, né? Sendo sensível ao irmão mais fraco. Segundo, evangelizando, que aí Paulo diz, de modo que a oferta dele seja aceitável, né? Por anunciar o evangelho de Deus. Olha isso. Isso tudo está ligado à adoração. E terceiro tópico, dar aos necessitados, que está em Filipenses 4:18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha aí, ele sendo abençoado através da igreja, né, por intermédio de Epafrodito, dizendo que isso subiu a Deus como aroma aceitável, como sacrifício aprazível a Deus. E ele continua, ainda em Filipenses 4, no versículo 19. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso glorifica a Deus e demonstra o seu amor. Então, quando você dá aos necessitados, você está realmente oferecendo uma oferta com cheiro suave ao Senhor. Você já pensou nisso? A adoração ligada, né, à sensibilidade ao seu irmão, ao evangelismo e dar aos necessitados? Que isso também é adoração? Está muito longe de música, né, gente? Está muito longe de música. Que música a gente fala que é a ferramenta
uma ferramenta para o louvor, para a gente conduzir a igreja à adoração. Então, essa é a primeira dimensão, tá? Do 3D, é a primeira dimensão. A adoração aceitável é dar. É um amor que compartilha. Você coloca aí. Adoração aceitável é um amor que compartilha. É dar. A palavra agradável vem do termo grego que significa aceitável. Tá bom? Oferta agradável. Oferta sempre quando você lê, né? É oferta aceitável ao Senhor. Gente, a segunda dimensão é a dimensão interior, que diz respeito ao seu comportamento pessoal. Aí ele coloca aqui algumas referências. Efésios 5, de 8 a 10. Serve como tarefa, hein, gente? Para quem não leu o livro, é necessário você anotar. E 1 Timóteo 2. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, andando como filhos da luz. Né? E esse fruto da luz consiste no quê? Que as pessoas precisam ver em nós bondade, justiça, que é a justiça de Deus, e verdade. Dessa forma, a gente vai estar agradando ao Senhor. Tá? Então, a dimensão, dentro da dimensão 3D, é a dimensão interior, quando você pensa. Exterior, você está abençoando o próximo. Né? Você está adorando, compartilhando, né, o evangelho, dando ao necessitado, né, abençoando o irmão que está mais fraco. É a dimensão exterior. A dimensão interior, você vai olhar para si. E aí ele continua aqui. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Gente, como a paz é importante, né? Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Então, Paulo nos exorta a orarmos até mesmo pelas autoridades, pelas nossas autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Será que nós temos orado pelas nossas autoridades? Temos suplicado, temos intercedido? E também temos dado ações de graças todos os dias? Precisamos meditar nisso, para que vivamos uma vida tranquila. A pior coisa, gente, é algo que tira a nossa paz. A gente viver sem paz, meu Deus. Como assim, né? Como viver sem paz? Então, ele continua, isso é bom e aceitável diante de Deus. Olha aí, aceitável, agradável, lembra? Aceitável igual agradável diante de Deus, quando a gente suplica, ora, intercede, e com ações de graça. A gente não pode esquecer de agradecer, ter um coração grato ao Senhor. Será que Deus aceita ou recebe a adoração de quem está em contenda? O que você acha? Será que Deus aceita quando a gente está em contenda com o nosso irmão? Eu creio que não. Que quando a gente guarda mágoa, rancor, né, ira, quer dizer, a palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que antes de ofertar, se tivermos algo contra o nosso irmão, devemos primeiro nos consertar com ele. Isso mesmo. E devemos nos consertar com o nosso irmão. Tá? Mas aquilo tem que sair de dentro do nosso coração. Então, você transfere. Você transfere isso fazendo algo que vai te libertar daquilo. Eu não gosto de contendas, melhor sorrir sempre. Contenda deixa a pessoa feia. É verdade, vai ser um monte de adorador feio lá na frente, né? É verdade. Então, vamos continuar. A dimensão ascendente. Então, a ascendente, né? Aquilo que sobe. A essência da verdadeira adoração é ações de graça e louvor. Hebreus 13, 15, 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse versículo tem que estar de cor, né? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tem uma música, me lembrei de uma música do Ademar de Campos. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em mim, em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Vocês lembram dessa música?
O Ademar, ele preza muito em cantar a palavra. Você pode ver a maioria, se não todas, as músicas do Ademar. Você vai encontrar referências bíblicas bem claras nas músicas do Ademar de Campos. Então, continuando, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se agrada. Então, isso é aceitável. Isso é aceitável ao Senhor. Então, anotaram aí as dimensões? Exterior, interior e ascendente, oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é muito forte. E todos os dias a gente precisa confessar o nome de Cristo, agradar a Deus, fazer o bem, compartilhar com os outros. São atos de adoração legítimos e bíblicos. Assim como a Bíblia se dedica de capa a capa com o tema adoração, o crente deve se dedicar à atividade de adoração. E aí, continuando aqui, adoração em tempo integral. Você tem adorado em tempo integral? Será que a nossa adoração tem sido em tempo integral, mesmo trabalhando, cuidando, nós mulheres, né, cuidando da casa, dos filhos? Será que a gente tem conseguido prestar adoração integral ao Senhor? A nossa única reação adequada ao que Deus fez por nós e o ponto de partida para uma adoração aceitável e espiritual é nos apresentarmos como sacrifício vivo. Então, é a sua reação diante do que Deus fez por você e o ponto de partida para uma adoração aceitável, como estamos falando aqui, né? Adoração aceitável, agradável ao Senhor é o quê? Você se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Isso está onde, gente? Romanos 12, 1 e 2. É uma das referências, né, gente? Tem várias referências. Mas como sacrifício vivo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa oferta não deveria ser assim. A oferta lá no Antigo Testamento, o sacrifício precisava ser vivo, sem defeito, sem mancha, sem mácula nenhuma, santo, que era um sacrifício pelos seus pecados, né? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Continuando, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, é a metanoia, né? É a mudança de rota, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Gente, esse versículo tem que estar também, ó, inculcado aqui, ó, e no coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Olha aí, isso aí é adoração. Quando a gente passa por esse processo, e é um processo, né, gente? Não é de um dia para o outro, é um processo de transformação. A gente vai falar aqui também um pouquinho sobre maturidade espiritual, até a gente chegar à estatura de varão perfeito, né? Tem todo um processo, a gente não sobe a escada, a gente está no primeiro degrau, a gente vai para o 10º, do nada. É todo um processo, é de degrau em degrau. Por isso, a importância dos micro-resultados. Também na vida espiritual. Dali todo dia, você está fazendo a sua meditação, você lendo, né, o livro que você propôs da Bíblia, o livro bíblico que você se propôs a ler, aí sim, aos pouquinhos, você vai sendo transformado, né? O seu entendimento vai sendo renovado por essa transformação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, continuando, 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Olha aí, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro meio que confirma aí o que Paulo escreveu em Romanos 12, né? Ele nos regenerou para uma esperança viva. E por causa de quê? Por causa de nós mesmos? Não, por causa da sua graça, da sua grande misericórdia. A nossa adoração tem que ser incessante ou sem interrupção, como era no templo, seguindo o exemplo do céu, em que os anjos declaram sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da tua glória. E aí, continuando aqui, ó, Pedro continua. Ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular,
se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Gente, você já pensou na imensidão disso? Na herança, a herança que está guardada nos céus para nós, que mediante a fé, mediante a sua fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E esse tempo já está muito próximo. Então, mediante a nossa fé, é mediante a sua fé e pelo poder de Deus, para que nós cheguemos à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Ainda Pedro, 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Está falando de Jesus, a pedra viva. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Agora a mensagem é para a gente. Como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. Olha aí. Aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, ele compara, Pedro compara a gente também como pedras vivas. Coloca aí, eu sou pedra viva. Você tem sido pedra viva na edificação de uma casa espiritual. A casa de Deus, a grande pedra viva é o Senhor Jesus, né? E nós somos pedrinhas, né? Nós somos pedrinhas vivas na edificação. Para sermos o quê? Sacerdotes do Senhor. Santos, oferecendo sacrifício contínuo, gente. Contínua, adoração é contínua. Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Tá bom? 1 Pedro 2, 4 e 5. Devemos nos ocupar em oferecer sacrifícios espirituais de adoração. Nossa maior prioridade é a única atividade que importa. Adoração pura e aceitável a Ele. A nossa maior prioridade, lembra da prioridade suprema da adoração? E a única atividade que importa. E a única atividade que importa é o quê? A adoração pura e aceitável ao Senhor. Ele coloca aqui algumas ordens de prioridades. Olha que interessante. E aí ele começa, o MacArthur, né? O MacArthur. Ele começa com os heróis da fé. Hebreus 11. Os heróis da fé. Que está lá em Hebreus 11, né? Também coloca aí como tarefa aí para você ler. Que há uma ordem que vai além da cronologia, que é uma ordem de prioridade. Qual é essa ordem? Anota aí. Adorar é a primeira coisa. Andar e trabalhar. E a gente vai abordar esses três aqui agora, tá? Primeiro, adorar, depois andar, depois trabalhar. E ele começa aqui com aqueles que estão lá na galeria da fé, né? Ele menciona Abel. A sua vida reflete uma só palavra. Quando você pensa em Abel, você pensa em quê? Ele coloca aqui a adoração. A sua oferta foi aceitável, pois sua adoração estava de acordo com a vontade de Deus, diferentemente da oferta de Caim. A vida de Abel era uma vida de adoração ao Senhor. E ele prestou a oferta que foi aceitável, chegou com aroma suave, agradável diante do Senhor. Depois ele destaca aqui, Enoque. Quando você lembra de Enoque, o que você vai lembrar? Coloca aí, Enoque. Quando você vai lembrar de Enoque, o que vem à sua mente? Enoque andou com Deus. Né? A Bíblia quase não fala nada de Enoque. Enoque andava com Deus, ele andou com Deus. Então, a segunda prioridade aí da adoração, né? Que ele coloca aí, né? Que primeiro adorar, andar e depois trabalhar. Para você andar com Deus, você precisa ter um coração de adorador, né? Você precisa ser um adorador. Ele viveu uma vida piedosa, fiel e dedicada ao Senhor. Tá? Então, são essas palavras que vai nos ajudar, né? Então, Abel, adoração, oferta aceitável. Enoque, andava com Deus. É o código de Enoque aí, ó, pra gente. Temos andado com o Senhor, temos vivido uma vida piedosa, fiel, no meio desse mundo difícil, né? Esse mundo cheio de tribulações que estamos vivendo. Será que a gente tem sido fiel ao nosso Deus? Temos vivido uma vida dedicada ao Senhor? E Noé? Quando a gente fala de Noé, a gente pensa em quê? Em trabalho.
né? Foi a missão de Noé, aí o propósito de Noé, né? Ele passou 120 anos construindo a arca. Foi um trabalho de fé, um trabalho de fé. Então, Noé, lembra o quê? Trabalho, tá? Segundo aí o autor do livro, como nós temos crescido, como nós temos aprendido, tá? Então, a ordem das prioridades aí: adorar, andar e trabalhar. E Enoque foi transladado para não ver a morte. Adorar, andar e trabalhar é a mesma ordem da organização do acampamento de Israel em torno do tabernáculo. Agora a gente vai lá para o tabernáculo. O sacerdote conduzia o povo à adoração. Ficavam acampados em torno do tabernáculo. Então, qual era o papel do sacerdote? Conduzir o povo à adoração, levar o povo a Deus. E os levitas? Os levitas eram responsáveis pelo serviço do tabernáculo. Então, os levitas eram responsáveis pelo serviço. Isso tudo apontava que a adoração deveria ser a atividade central e o serviço secundário. Então, primeiro a adoração, depois o serviço. E a mesma ordem se aplica à lei. Para ser soldado, ao israelita, né? Na época, para ser soldado, precisava ter pelo menos 20 anos. O levita, para começar a exercer o seu serviço no tabernáculo do Senhor, precisava ter 25 anos. Isso diz respeito à experiência, gente. Experiência de vida, a maturidade. E o sacerdote, para conduzir o povo à adoração, 30 anos. Olha aí, um soldado, 20 anos. O levita, para exercer o serviço na casa de Deus, 25. E o sacerdote, 30 anos. Isso significa o quê? Isso é igual a maturidade. Liderar a adoração requer um mais alto nível de maturidade. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Será que nós temos tido esse nível de maturidade para levar o povo a Deus, para conduzir o povo à adoração ao Senhor? Fica a reflexão. E a mesma ordem segue nas atividades dos anjos. Aí ele vai lá para Isaías, saindo do tabernáculo agora, ele vai lá para Isaías 6, 1 e 3. A gente precisa dar as primícias, não a sobra ao Senhor, né? A sobra do nosso dia, quando a gente está com sono, cansado. Dê sempre as primícias. Tudo que você puder fazer, faça nas primeiras horas do dia. Principalmente, ter esse estilo de vida como adorador na sua vida espiritual. E tudo que você se propor a fazer, você faça. Mas se você puder fazer nas primeiras horas do dia, a gente vai estar crescendo. Então, voltando aqui, Isaías 6, 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, alto e sublime, e a aba da sua veste enchia o seu templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui é um ato de adoração. E aí, ele fala aqui dos serafins, né? Que tinham 6 asas. 4 estavam relacionadas à adoração. E somente 2 ao serviço. Olha que interessante. Cobriam os pés para proteger a santidade de Deus. E o rosto, porque não podem olhar diretamente para a glória de Deus. Às vezes a gente fala no passado, mas os querubins, serafins estão vivos, né? Eles vivem, né? Eles não viveram ali, né? Isaías fala de serafim. Então, com 2, eles cobrem os pés para proteger a santidade de Deus. E com 2, o rosto, que não podem olhar diretamente para a glória de Deus. E aí, com as 2 asas, eles podem voar e servir, e a serviço de Deus, né? Aos ordenamentos de Deus para o seu povo. Olha que interessante, gente. 6 asas. 4 se remetia à adoração, à santidade, à glória de Deus. 2 para servir. Ele coloca aqui uma frase de Gibis, ministério, agora falando sobre adoração e ministério. Ministério é aquele que desce do Pai, pelo Filho, no poder do Espírito Santo, por intermédio do instrumento humano, por nossa instrumentalidade. Então, ministério é aquele que desce do Pai para o Filho, no poder do Espírito, por intermédio de nós. Profundo, né?
A adoração é o equilíbrio perfeito para o ministério, mas a ordem de prioridade começa com a adoração e não com o ministério. Muitas das vezes, o que nós estamos fazendo do ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, muitas das vezes nós temos priorizado mais o ministério. São tantas as atividades, são tantas as responsabilidades ligadas ao ministério, e muitas das vezes nós deixamos a adoração. Né? Esse estilo de vida de adorar vai ficando em segundo plano e a gente vai colocando o ministério em primeiro lugar. Isso é muito sério mesmo. Então, que possamos refletir nessa frase. Mas a ordem de prioridade começa com a adoração, não com o ministério. A adoração é o equilíbrio perfeito para o ministério. A adoração deve estar no centro da vontade de Deus. É o sine qua non, já ouviram falar nesse termo? Sine qua non, a grande condição de toda a experiência cristã. É a grande, se não única, condição de toda a experiência cristã, sine qua non. A adoração deve estar no centro da vontade de Deus. E aí, ele tem aqui a citação, né, de Lucas 10, 38 a 42, quando Jesus está lá na casa de seus amigos íntimos, né, Lázaro, Maria e Marta, e já falamos dessa passagem no encontro anterior. Mas vamos ler aqui, Lucas 10, 38 a 42. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Se você está caminhando junto comigo, se Deus já está falando no teu coração, coloca um eita glória. Coloca algo aí, gente. Vamos reagir. Vamos reagir. Foi por isso que Jesus só iniciou o seu ministério com 30 anos. Se lembrar disso, né? 30 anos. É sinônimo de maturidade. Então, eu vou ler. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todavia, apenas uma é necessária. E a gente sabe que o ato, né, os atos de adoração de Maria foram lindos, né? Ela priorizava a presença de Jesus junto dela. Maria escolheu a boa parte, que não lhe seria tirada. Em João 12, 2 e 8, outro ato de Maria, né? Em uma adoração sincera. Anota aí. João 12, 2 a 8. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nossa, é forte essa passagem, né? É muito forte, da adoração de Maria. E a Maria não estava nem aí com o que os outros pensassem dela. E ela ofereceu o melhor para o Senhor, aquele perfume, né? Que equivalia a um salário, né? Um mês de salário, né? E aí você imagina o quanto era precioso aquele perfume. E ela derramou aos pés de Jesus em adoração. Foi um ato de adoração. O MacArthur fala: temos muitas atividades e pouca adoração. Somos grandes no ministério e pequenos na adoração. Olha isso. Somos desastrosamente pragmáticos. Muitas das vezes nos vemos assim. Temos muitas atividades e pouco adoramos. O que nós temos feito nas 24 horas do nosso dia? Somos grandes no ministério e pequenos na adoração. Gente, que tristeza.
Que tristeza o Senhor olhar para a Viviane e dizer: nossa, Viviane, você é grande no seu ministério, o ministério pelo qual o Senhor te chamou, que eu te chamei, mas você tem feito pouco em me adorar. Isso é muito triste, né? A gente pensar no Senhor falando isso para nós. E aí uma outra frase aqui forte, né? Queremos fórmulas e efeitos, e no processo deixamos de lado aquilo para o qual Deus nos chamou. Olha, muitas vezes a gente quer pegar a fórmula da igreja tal, nossa, aquela igreja como tem crescido, como, olha o púlpito, olha que lindo, olha como é que é o louvor, é perfeito, vamos pegar a fórmula, né? Como que eles fazem, mas aí deixamos aquilo que é o principal de lado, né? Deixamos de lado aquilo para o qual Deus nos chamou, que Deus nos chamou segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o seu propósito. E aí, outra frase, né? Somos Martas de mais e Marias de menos. É forte. Somos Martas de mais e Marias de menos. Estamos tão enraizados no fazer que perdemos o estar. Estamos tão programados, informados, planejados e ocupados que menosprezamos a adoração. Quantos adoradores, né? Quantos músicos, gente, precisam ouvir isso, né? Transborde isso na vida de alguém que é da música. Muitas das vezes que acha ali que está no centro da vontade do Senhor, só porque está cantando, está louvando bonito, está tocando bonito, está tudo perfeito. O ensaio foi demais, então o louvor vai fluir. Claro, a gente está fazendo nosso papel como músico, a gente precisa ensaiar, porque música lida com a técnica, e também com a unção, né? Adoração, junto, tem que andar junto. Mas só que muitas das vezes a gente acha que está no centro e não estamos. A adoração é uma joia ausente da igreja. São palavras fortes, né? Somos Martas de mais e Marias de menos, muitas das vezes, não querendo generalizar. E essa frase aqui é do Tozer, né? Adoração é uma joia ausente da igreja, que fala sobre o estilo de vida, né? A forma mais pura de adoração é a que sobe até Deus como doce aroma. Quando oferecemos a Deus um perfeito louvor através de uma vida como oferta e sacrifício, compartilhamos o evangelho e praticamos boas obras. Essa é a adoração que Deus deseja. Né? Quando oferecemos a Deus o perfeito louvor, através de uma vida, né, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, além de praticarmos o Evangelho, a adoração 3D, né, compartilharmos o Evangelho e abençoar o outro através das boas obras, essa é a adoração que Deus deseja, né, a dimensão exterior, interior e ascendente, a dimensão 3D. Grava essa palavra, porque fica mais fácil, né, quando você lembrar da adoração dimensão 3D. Prega aí para os músicos da sua igreja. Não só para músicos, né? Para adoradores. Ok? O problema de Marta não foi que ela estava preocupada, né, em servir da melhor forma ao mestre, mas pelo excesso. O que faltou em Maria foi o equilíbrio, a moderação, a temperança. Ela poderia servir, mas na hora de ouvir o mestre, ela deveria ter parado para descansar e se sentar como os demais para ouvir. Simples assim, né? Parar. Tem hora que a gente tem que parar tudo. A gente tem que parar. Tem hora aqui que meu marido fala, vamos ler a Bíblia? E aí, meu filho, né? Meu filho, para tudo. Para tudo. Tem que parar para ouvir a voz do Senhor, para realmente crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Deus amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui de crescimento, pelas trocas que estamos tendo uns com os outros. Obrigada, Senhor, porque entendemos a prioridade suprema da humanidade, que é a adoração, o que é ter um estilo de vida como adorador, realmente que possamos colocar isso tudo em prática, Senhor. Sabemos que tudo é possível, se o Senhor colocou na palavra, é porque é possível, Deus, para nós, e o Teu Espírito Santo vai estar nos ajudando a dar os primeiros passos. De repente tem alguém aqui que está começando a engatinhar, mas o Senhor vai estar acrescentando, ajudando o Senhor a dar passo a passo para que nossos sonhos sejam realizados no Senhor. Quantos sonhos o Senhor tem para nós, planos, ó Deus, maravilhosos, que realmente possa estar tudo pautado no Senhor. E diga, eu vou avançar. Diga, basta, chega de procrastinar, eu quero avançar. Eu quero ser uma pessoa proativa e receber realmente as bênçãos do Eterno. Obrigada. Em Cristo Jesus é que te pedimos, já te agradecendo por aquilo que iremos conquistar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém! Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Coração sedento, alma feita a clamar. Já tentei tantos caminhos sem me encontrar, mas a tua palavra viva e eficaz me chama a mergulhar no teu espírito de paz. Me esvazio de mim mesmo, deixo o velho homem ir, renovado em tua graça, eu só quero te servir. Não me contento com visita, quero tua habitação. Espírito Santo, toma minha direção. Quantas vezes me perdi com o louvor da boca pra fora, sem verdade, sem essência, só aparência que não ora. Mas agora te entendo, sei que o altar é o meu viver. Adoração que te alcança é aquela que sabe morrer. Morrer pro orgulho, morrer pro eu, ressuscitar em Cristo, viver só pra Deus. Tua voz sussurra, enche-te de mim, e eu respondo, vem morar aqui, vem viver em mim. Purifica o meu ser, transforma o meu pensar, tira tudo que impede teu fluir operar. Que o meu corpo seja templo da tua glória sem fim. Vem me encher, me transbordar, até não restar mais de mim. Enche-me, Espírito Santo, transborda em mim como um rio sem fim. Eu te adoro, te exalto, te espero. Me visita outra vez, és o Deus verdadeiro. Enche-me, Espírito Santo, faz em mim tua vontade reinar. Que meu louvor suba como incenso, um coração quebrantado a te amar. Não é só um momento, é um estilo de viver. Adoração em 3D, corpo, alma e ser. Meu louvor é meu trabalho, meu silêncio, minha ação. Tudo fala de ti quando és meu coração. Adoração não é palco, é decisão diária. É amar, perdoar, andar na estrada contrária. É servir sem aplausos, é doar sem esperar. É viver o evangelho, é morrer pra brilhar. Espírito de Deus, me batiza outra vez, com poder e com fogo, com sinais e quanto além. Que meus dons sejam instrumentos, mas meu caráter te revele. Pois só te conhece de verdade quem no Espírito permanece. Sopra tua vida sobre mim, vem como um vento, vem sem fim. Não quero raso, eu quero mar, quero me afundar no teu altar. Enche-me, Espírito Santo, faz morada eterna em mim. Que meu louvor suba aos céus, como aroma doce sem fim. Me enche, Espírito Santo, até que em mim só haja ti. Transforma meu viver em adoração, e o mundo veja ti em mim. Não quero apenas cantar, quero viver cada nota com verdade. Não quero apenas sentir,